Eu quero te convidar a abrir no livro de João, capítulo 5. Eu quero meditar sobre um tema espiritual, um tema muito importante à luz da palavra de Deus, um tema muito importante diante da palavra do Senhor. Eu quero meditar sobre um tema, se veja à luz da palavra. Eu quero te fazer uma pergunta antes de começar a ministrar. Quem é você? Pense um pouco, quem é você? Como você se enxerga? Se você pudesse definir quem é você, como você se enxerga? Se você pudesse definir em uma palavra, ou talvez em poucas palavras, ou numa frase, quem é você? Como você se enxerga? E esse texto vai nos ajudar a entender que nós precisamos nos ver sempre à luz da palavra de Deus. Porque a palavra é luz. O que luz faz? Direciona. O que luz faz? Abre caminho. O que a luz faz? Ela dissipa as trevas. E muitas vezes as trevas não é o inimigo, muitas vezes é a nossa própria alma, as nossas emoções que nos limitam a nos enxergarmos à luz da palavra. E tem momentos que você pode perguntar até para alguém que é cristão, batizado, lavado, remido no sangue do Cordeiro, quem é você? Ele vai dizer, eu sou um derrotado, eu sou um deprimido, eu sou uma pessoa rejeitada, eu sou uma pessoa fracassada, eu sou uma pessoa decepcionada. Eu tenho N características para dizer para os irmãos de pessoas cristãs, quando eu pergunto num gabinete, o que você pensa sobre você, como você se vê? E você ouve, infelizmente, absurdos de homens e mulheres de Deus, que muitas vezes estão diante de uma vida onde as trevas, as lutas têm ofuscado a luz da palavra. Por isso é muito importante que nós possamos rever isso. Talvez você já ouviu esse tipo de mensagem por várias vezes, mas é muito importante nós nos revermos e nos enxergarmos à luz da palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem promessas para a sua vida, querida. Tem promessas para a tua vida, querido. Deus tem o melhor preparado para a tua vida, e nós precisamos nos ver à luz da palavra de Deus. Quem Deus diz que eu sou, quem a Bíblia diz que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Será que você pode repetir comigo? Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Amém? A gente aprendeu essas palavras lá com a pastora ainda, Valnice, naquelas fitas cassetes que ela pregava, orando a palavra. Desde lá, então, nós começamos a declarar que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. E é isso que move a nossa vida. A vida da palavra em nós, ela nos produz transformação. Não existe um outro motivo, não existe uma outra visão que deve ocupar os nossos pensamentos, somente a palavra. Paulo fala aos Filipenses, tudo que é puro, que é honesto, que produz louvor, não é verdade? Nisso pensai. Mas na vida, na prática, não é assim muitas vezes, irmãos. Muitas vezes a gente está envolvido nas fornalhas do dia a dia, e muitas vezes a gente acaba por pensando, por agindo longe do que a palavra nos diz, fora da luz da palavra. E eu vejo que a luz da palavra é a centralidade, ou deve ser, a centralidade da vida do cristão. Nós temos que viver à luz da palavra, irmãos. Nós temos que viver o que a Bíblia diz a nosso respeito. A palavra de Deus é muito importante, ela é guia para o nosso dia. Ela nos dá e define caminhos, ela é fundamento para a nossa história. Eu estava lendo quando o Senhor Jesus ensina aos discípulos sobre os dois fundamentos, sobre a palavra que é a rocha, e sobre a areia. E ali desenvolve uma história, fala sobre ventos, fala sobre tempestade. E o que me chama a atenção no texto é que o vento vem para todos, a tempestade vem para todos. A questão é como se reage. A questão é o depois, E hoje a gente vive uma vida, uma ideia de pensar no agora, O mundo te vende uma felicidade agora. Pense agora, seja agora, decida agora. E nós entendemos que na Bíblia ela não mostra tanto sobre o agora. Ele mostra a diferença que vai vir depois. Pensa no depois, as consequências. Jesus, falando sobre os dois fundamentos, ele deixa bem claro que se você está em Jesus, você também vai sofrer tempestades.
você também vai sofrer vendavais, você também vai sofrer perseguições e lutas. Mas o Senhor fala, vai vir tempestades, vão vir ventos, vão vir N coisas, mas você não vai ser abalado, aleluia. 2 fundamentos. É muito interessante o sermão da bem-aventurança. Lendo esses dias também, eu me vi pensando, quando a palavra de Deus fala lá no subtítulo do sermão da bem-aventurança, das inquietudes da vida. Quanto de nós não sabemos que o Senhor Jesus pregou, Paulo reproduziu, sobre o perigo da ansiedade? E vai passando a vida, vai passando o dia a dia, quantos de nós não nos pegamos ansiosos? E a gente olha para a Bíblia e vê diversas narrativas, diversos ensinamentos, não andeis ansiosos por coisa alguma, do quanto haver de comer, de beber, de vestir. Não é verdade? As aves do céu não semeiam, não encolhem, todavia o Criador os alimenta, vocês não valem mais do que as aves. Depois você vai para o apóstolo Paulo, ele fala aos filipenses lá, não andeis ansiosos por nada, antes tornai conhecidas vossas petições diante do Senhor com ações de graça e súplica. Isso é muito importante, mas a ansiedade, ela domina os nossos corações, irmãos. Quanto menos esperamos, estamos dentro dela. E aí? E aí muitas vezes alguém te pergunta, quem é você? Como você se vê? E aí o que você vai responder naquele dia? Eu sou ansioso. Eu estou ansioso, eu não estou conseguindo administrar isso, está difícil para mim. Por isso a necessidade de nós revermos isso. E à luz da palavra, entendermos quem nós somos, porque fomos chamados, e entendermos o plano de Deus da Bíblia para a nossa vida. Você pode dizer amém por isso? O texto vai dizer sobre a cura de um paralítico. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos orar um pouquinho. Senhor, nós pedimos a Tua graça, Teu poder e a Tua unção. Fala conosco através da Tua palavra. Das Escrituras para nós, que todos nós venhamos ter nosso entendimento aberto e exposto somente a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. E ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda. Se você for estudar um pouquinho sobre Betesda, você vai entender o significado da palavra misericórdia, o qual tem 5 pavilhões, e nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando, e o primeiro que estava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Quero que você preste atenção, a partir daqui nós vamos fazer uma conexão com a palavra de hoje. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Imagina, irmãos, o estado emocional que esse homem estava, o estado físico, a condição espiritual que alguém que estava enfermo há 38 anos se encontrava. E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, o que é muito difícil é passar por dificuldade, mas o que nos alivia é que Jesus sabe. Jesus sabia, ele estava há muito tempo, mas Jesus sabia. E o que eu quero dizer algo para o teu coração, para te consolar, para te confortar, é que Jesus sabe todas as coisas sobre a sua vida. Jesus sabe tudo o que você está passando, Jesus entende, Jesus compreende, Jesus tem respostas para a tua vida hoje à noite. Você pode dizer amém? Jesus, ele sempre está perto de alguém que sofre, irmão. Jesus, ele está sempre pronto para entender, para superar, para ajudar aquela pessoa no momento da dor. 38 anos, irmão, podíamos falar só desse período, quase uma geração, quase 40 anos passando o mesmo problema. E ele estava vendo e sabendo que estava assim há muito tempo, e ele perguntou, quer ser curado? Parece até uma pergunta óbvia, né? Parece até uma pergunta desnecessária. Mas é importante que aquele que tem a fé declare o que quer. Entenda isso? Por quê? Porque a Bíblia diz, eu creio, por isso eu falo. O poder da palavra, ele não deve só descer ao coração, mas deve subir aos lábios. Vou repetir, o poder da palavra, ele não deve só descer ao coração, mas ele deve subir aos lábios. Por quê? Porque os lábios, eles geram no mundo espiritual, lábios são portais. Da mesma forma que os lábios são portais, eles podem abrir portas para as trevas, eles podem fechar a porta para as trevas e abrir a porta para a luz. Então a palavra ela precisa descer
para depois subir. Então, naquele momento, Jesus faz uma célebre pergunta: quer ser curado? É lógico. Você vê alguém lá, do lado de um tanque, num deserto, tanque cheio de água. Você quer beber? Está com sede? É óbvio. Mas é muito mais do que entender ou saber, porque Jesus já sabia o que ele precisava. Jesus é onisciente, onipotente e onipresente. O que Jesus estava querendo? Ajudar a ativar a sua fé. Então, entenda uma coisa, irmãos. As lutas que você enfrenta e que eu enfrento, não sou diferente de você, elas são treinamentos de Deus para ativar a nossa fé. Em nenhum momento Deus te coloca num deserto para te arrebentar, para te lascar, para te ferrar e outros desdobramentos aí. Jesus sempre nos coloca em provações, Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida. E nessa hora da luta é que nós mostramos quem nós somos e a força que nós temos. Provérbios 24:10 vai dizer assim: se mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. O teu tamanho de fé não é demonstrado nos dias de glória, de grandeza, mas nos dias de luta, de aflição. E o que nós precisamos entender é que aflições não fazem parte de um processo de reprovação, mas fazem parte do processo só. Só faz parte do processo. Muitas são as aflições do ímpio. É o que está escrito? Muitas são as aflições justo. Quem foi justificado? E como nós somos justificados? Por meio da fé. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Olha aí. Somos justificados pela fé, temos paz com Deus e passamos por aflição. E aí, pastor? E aí que Deus está te ensinando a crescer na fé, para que no dia da luta você seja grande para vencer a luta, em nome de Jesus. E você se veja grande, porque se no dia da angústia você te mostra pequeno, então é porque tua força é pequena. Como muitas pessoas que dizem assim: eu não vou na igreja porque eu não estou bem. Poxa vida, quando eu não estou bem, eu vou procurar oração, eu vou procurar tomar um remédio, eu vou procurar ir no médico. Não é assim? A Bíblia não fala que todos aqueles que são doentes precisam de médico? Então, se eu estou passando por uma luta, eu me afasto do hospital, quer dizer que eu não quero ser tratado. Então, eu vi que uma luta foi maior do que minha fé, do que o meu propósito de buscar a Deus. Eu me afastei. Pelo contrário, nos dias mais difíceis, nos momentos mais dolorosos, que o homem estava ali, diante do altar de Deus, esperando uma resposta de Deus, esperando um milagre de Deus. Esse homem também estava ali, no altar, no alpendre, tinha 5 pavilhões, ele estava ali todo dia, esperando alguma coisa acontecer, esperando que a água se movesse. Enquanto você espera, Deus trabalha por você. Quando você desiste de esperar, irmão, é complicado, porque o nosso Deus é um Deus que opera pelos que esperam nele. E a espera é um processo de Deus na nossa vida. E quanto mais ele esperou, a Bíblia fala aqui no versículo que nós estamos lendo, meia dúzia, 6, deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: quer ser curado? Ou seja, a espera sempre em Deus tem uma resposta, tem uma consequência. Versículo 7, respondeu-lhe o enfermo, até então enfermo. É muito terrível isso. Muitas vezes aquilo que você passa rotula quem você é. E não é assim em Jesus. Ele ainda estava na condição de enfermo, porque talvez todo mundo que conheceu ele, raras pessoas talvez conheciam ele há 39 anos. Talvez as pessoas que conheciam ele há 38, 37, 36, menos tempo, 6 meses, 2 meses. E sempre que via ele, o que ele era? Era enfermo. Então o rótulo ele já carregava, né? Você é o enfermo, você é o doente, você tem o rótulo. É o perigo dos rótulos, né? Rótulo é algo terrível. E ele respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Talvez se você já me ouviu pregar sobre esse texto, eu vejo que esse é um dos textos de grande incoerência na Bíblia. Não na Bíblia, mas na situação do homem que a Bíblia relata. Pastor, por quê? Porque se nós estamos falando da casa de misericórdia, como que esse homem não tinha ninguém? Pensa nisso.
O que o bom samaritano teve para aquele que estava ferido? Usou de misericórdia. E o que Jesus fala sobre isso? Faça de igual modo. Então, no lugar onde se chamava misericórdia, não havia misericórdia, porque se houvesse, já tinham colocado esse homem lá. Então, ele fazia parte de um problema, não só dele, mas ele via problemas onde ele estava, a falta de misericórdia, a falta de amor ao próximo. E o Senhor Jesus nos ensina, irmãos, se nós queremos ser abençoados, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Os 2 maiores mandamentos. Se nós não estamos afim, nem podemos cumprir, amar o próximo como a ti mesmo, como nós queremos ter a bênção de Deus? E muitas vezes a gente não está conseguindo se ver à luz da palavra porque a gente não está cumprindo a base bíblica, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. E se você ama o teu próximo como a ti mesmo, é como você está recebendo de Deus o amor para poder dar para o outro. Entende isso? Não tem como cumprir meio mandamento. Um mandamento está ligado com o outro. Por exemplo, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, o amor de Deus é pleno em mim, automaticamente eu transbordo o amor. Eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Não tem como eu só amar meu próximo ou só amar Deus. Um mandamento ativa o outro na minha vida. Isso é natural. E o que eu vejo nesse texto é uma falta de amor, uma falta de compaixão. E muitas vezes nós nessa vida estamos envolvidos num ambiente que falta amor e falta compaixão. E aí quando a gente vai ser perguntado, quem é você? Daqui a pouco você vai falar, eu sou mal amado. Porque, irmãos, no lugar onde tinha misericórdia, onde era chamado de misericórdia, não tinha misericórdia. Porque qual é a palavra célebre desse homem? Perguntou, quem é? Não tem ninguém. Mas não tem ninguém? Não tem ninguém. E ele diz assim, quando a água agitada, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Imagina as lutas e limitações que esse homem sofria. Então lhe disse Jesus está dizendo algo para você que está enfrentando uma luta hoje à noite. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ou seja, Jesus muda a história. Aquele que não tinha ninguém, agora tinha alguém. Aquele que estava sozinho, agora encontra alguém que se preocupa com a sua dor. Aquele que estava ferido, agora encontra alguém que o possa curar. Jesus disse para ele, levanta, toma o teu leito e anda. Isso é tremendo. Uma palavra de Jesus, ela é poderosa para mudar o destino da sua e da minha vida. Uma palavra de Jesus, ela é poderosa. Por quê? Porque quantas palavras negativas definiam esse homem. Agora ele recebe uma palavra profética, uma palavra de ordem, uma palavra de cura. E uma palavra de nada mais, nada menos do que Jesus. Que entra no caminho dele e diz assim para ele, levanta, toma o teu leito e anda. E ele tinha acabado de falar para Jesus, Jesus não tem ninguém. O que Jesus estava querendo dizer? Você não tinha ninguém. Agora você tem, porque eu sou o socorro bem presente na hora da tua tribulação. Irmãos, se você entrou aqui dizendo, eu não tenho ninguém, eu não tenho isso, eu quero declarar que isso acabou na sua vida. Porque você tem o que a Bíblia diz que você tem. Amém? Ah, mas eu não tenho saúde. Então você não tinha saúde, agora você tem saúde plena no nome de Jesus, porque Jesus Cristo te dá saúde. Eu não tenho, não, você não tinha até passar pelaquela porta, agora você tem, porque em todas as coisas nós somos mais que vencedores, e o nosso Deus, segundo a sua riqueza e misericórdia, há de suprir em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Agora você tem. Amém? Glória a Deus, aleluia. Isso é muito tremendo, como o imediatamente de Deus acontece imediatamente. O imediatamente de Deus, o de repente de Deus é realidade na vida de alguém. A gente muitas vezes sempre lê de repente quando a gente lê sobre o fogo do Espírito Santo. Mas é de repente que acontece uma cura emocional. É de repente que acontece uma cura física. Os de repentes de Deus fazem parte da geografia de Jesus. E o que eu quero que você pense, Jesus está fazendo parte da tua geografia? Ou você tem vivido uma vida voo solo aí, por onde você quer, da forma que você quer? Pensa nisso. Ao invés de você viver a sua geografia, viva a geografia de Jesus.
E se você viver a geografia de Jesus, consequentemente, Jesus vai mudar a tua geografia. Talvez você tentou mudar algumas coisas há muito tempo. Deixa Jesus entrar na história, deixa Ele mudar, só desfruta. Aprenda a ser filho. Aprenda a ser filho. Aprenda a descansar. Aprenda a esperar, aprenda a receber o que Deus tem para a tua vida, graça, dádiva, dom perfeito, que vem do alto, do Pai das luzes. Isso é tremendo. Vou dizer de novo, você pode mudar a sua geografia trazendo Jesus para ela. Você pode mudar o ambiente que você trabalha hoje à noite. Hoje à noite você pode mudar o ambiente que você vive, você pode mudar a casa que você mora, você pode mudar o estado onde você mora, você pode mudar a nação que você vive, você pode mudar o sentimento que te governa toda a noite, principalmente lá para 6, 7 horas da noite, finalzinho de dia, que começa a entrar aquela angústia, você começa a sentir aquele aperto no peito, você pode mudar isso hoje à noite aqui. Quando você muitas vezes levanta animado, no meio do dia você está desanimado, anima, daí vai chegando de noite, você cai de novo, você pode mudar isso hoje. E receber o espírito de adoção de filho, que clamamos Abba Pai, e vai estabilizar a sua vida, e você vai perceber algo novo da parte de Deus, em nome de Jesus, hoje à noite aqui. Mudar a sua geografia. Mudar a sua geografia. E uma coisa que eu te digo para te ajudar, entre aspas, é que todo crente, viu? Ou todo ser humano, aliás, uma ou mais vezes na vida deveria fazer terapia. E eu tenho acompanhado muitos crentes de muito tempo de evangelho e recomendo, viu? Faça terapia. Vai se encontrar, vai se ver, como você está se enxergando. É importante, irmão. É importante. Porque é muito mais fácil você andar com uma faca, aqui assim, né? Apontando para os outros, ferindo os outros, encostando nos outros e machucando. Tira essa faca. Reconheça suas limitações, reconheça seus erros. Porque esse homem, uma coisa ele tinha, doença, problema, mas ele fala para Jesus, eu não tenho ninguém. Ele não está dizendo, os outros, não sei o que lá, eu não tenho ninguém, talvez seja um problema meu mesmo. Entende isso? Então isso também, esse texto é terapêutico. Por quê? Porque é um cara que tinha problema, sabe, 38 anos com problema, irmãos, mas ele sabia que era o problema dele, não ficava apontando para os outros, não. Não falava, foi aquele cara que veio antes de mim e não sei o quê. Não, veio antes de mim. Claro que é óbvio, a limitação. Chega uma hora, eu não consigo subir no tanque, estou paralítico, não consigo. E é muito importante a gente se enxergar, é muito importante a gente saber quem nós somos. Porque muitas vezes, irmão, você está sofrendo, porque você está olhando para a sua vida num espelho estilhaçado. Você não vai conseguir se enxergar nitidamente. Entendeu? Muitas vezes o espelho está rachado, Deus está querendo reconstruir o espelho hoje à noite, para que você se veja à luz da palavra e reconheça também que emocionalmente você precisa de um apoio, alguém que vai te ajudar a acertar a tua vida. Porque, irmãos, quando a gente fala de alguém, a gente está mais falando da gente do que de ser alguém. Você pode ter certeza disso. E todo excesso revela uma falta. Não é assim, psicóloga? Estou aqui com uma psicóloga, não é fácil não pregar com psicóloga, pastor. Todo excesso revela uma falta, irmão. Todo mundo que é demais alguma coisa é de menos outra. Por isso que eu vejo na vida desse irmão tremendo, que foi curado por Jesus, ele reconhecendo a sua limitação, reconhecendo o seu problema e Jesus entrando para mudar a história dele. Eu quero deixar isso no seu coração hoje à noite. Deixa Jesus mudar a sua história. Amém? Fecho aspas e volto aqui para essa temática muito importante. Olha que tremendo. Versículo 9. Imediatamente, o homem se viu curado. Interessante isso, né? Tem pessoas que esperam que os outros mostrem para você que você é curado. Hoje à noite você precisa se ver curado. Mas eu gostaria tanto da aprovação da minha mãe, a aprovação do meu pai, a aprovação do meu irmão. Eu gostaria tanto, pastor, que hoje à noite meu marido me falasse, minha esposa me falasse, que o meu filho me falasse, que meus pais me validassem.
você se valida. Você se aceita primeiro. Tudo começa em você, querido. Amém ou não amém? Seria muito legal você receber uma mensagem de alguém que você ama, ou talvez alguém que faça parte do teu DNA, e você precisa que essa pessoa te valide em alguma área da tua vida. É claro que é importante, mas o mais importante é você se ver. O que é interessante esse cara aqui? Tremendo. Imediatamente o homem se viu curado. E o que o Senhor falou para ele? Levanta, toma o teu leito e anda. Antes dele levantar, ele começa a se ver. Entende isso? Por quê? Porque você só pode levantar a partir do momento que a tua visão te permite olhar para o chão e olhar para a tua realidade de vida. Porque pensa comigo, um homem que está 38 anos, irmão, não é fácil se levantar. Até ele firmar seus pés, se levantar, primeiro ele teve que olhar para o seu corpo, olhar para o seu estado, olhar para a sua realidade, olhar para o chão, não mais com o objetivo para ele se rastejar, mas olhar para o chão com o objetivo de ser um lugar firme para que ele pudesse caminhar. Era muito importante que ele pudesse se ver curado. Essa é uma noite de você sair daqui curado. Mas curado da tua visão primeiro, do teu entendimento de quem você é à luz da palavra. Ao ponto de você se enxergar curado. Espera aí, esse homem se viu curado e tomando leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Interessante. Por isso disseram os judeus que foram ao que fora curado, hoje é sábado, e não é lícito se carregar o leito. Ou seja, você muitas vezes tem uma ótica da sua vida, e as pessoas querem apagar essa ótica. Não deixe isso acontecer na tua vida. Ao que ele respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. E perguntaram, quem é o homem que disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo, e Jesus revelou a ele, olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Interessante isso, né? Jesus entrou na vida dele como Senhor, mas sem se revelar quem era. A partir do momento que ele toma uma atitude, ele muda de vida, e ele vai para o lugar certo, ele vai para um lugar de adoração, Jesus se revela para ele e conta as coisas certas para ele. Entende isso? Ele se viu curado. Porque alguém que se vê curado tem fundamentos na vida, tem princípios na vida. Ele não sai de um ambiente de cura e vai para qualquer lugar, porque o tanque de Betesda fazia parte do alpendre, ou seja, fazia parte do templo, ele já estava dentro do templo. Ele só não estava no lugar de adoração no templo, porque era paralítico, não tinha como chegar lá. Agora que ele está curado, ele recebe a cura do seu físico, mas os princípios que ele carregava eram o mesmo. Ele vai para onde? Ele vai para o lugar que era inacessível. Agora que eu estou curado, eu posso acessar, eu posso ir para o templo. O que isso me ensina, irmãos? Antes de qualquer cura, de qualquer milagre, tenha uma vida de princípios espirituais. Tenha uma vida de fundamentos espirituais. Leve as coisas de Deus a sério, leve a fé a sério. Porque a cura, os desdobramentos da sua cura, do seu milagre, vai te ajudar apenas a manter e ter uma vida mais de qualidade. Agora a pessoa só quer a cura, só quer o milagre, e não quer os fundamentos da fé, não vai mudar nada. Vai ter cura, vai ter milagre, mas vai continuar mendigando espiritualmente, rastejando espiritualmente, limitado espiritualmente. Talvez jamais ele ia se ver curado. Então é muito importante que nós nos vejamos segundo a palavra de Deus nos vê. E nós deixemos o Espírito Santo gerar isso dentro de nós. Quem nós somos em Cristo, o que a palavra diz quem nós somos. Isso é poderoso para o desenvolvimento, para o crescimento da nossa fé. Os rótulos acabam a partir do momento que ele começa a adorar a Deus sobre todas as coisas. Ele começa a viver uma vida de adoração. Ele começa a viver agora uma vida de consequência. Por quê? Peraí, eu vivia muito tempo doente, muito tempo enfermo, mas agora eu preciso dar sequência. Irmãos, se você e eu não nos vemos segundo a palavra, é impossível darmos sequência na nossa vida. Que sequência a gente vai dar? Só trauma, só luta, só negativismo, só dor.
Pelo contrário, Deus é o Senhor que te consola, que te conforta, que te sustenta e te permite, em nome de Jesus, a romper em fé e a crescer espiritualmente. Você pode dizer amém por isso? O que eu vejo nesse texto tem muito a ver com o que a Bíblia nos fala através do apóstolo Pedro. Vamos ali para 1 Pedro, no finalzinho da Bíblia. No capítulo de número 2, no versículo de número 9. A palavra, ela deixa bem claro quem nós somos. Quem nós somos. E é nisso que nós temos que nos apropriar. Quando eu vejo esse homem dizendo, ali aquele texto, se viu curado, é a importância de ver a sua vida restaurada. A grama do vizinho não pode ser mais verde que a tua. Você precisa valorizar a tua grama. O casamento do outro não pode ser melhor que o teu, você tem que valorizar o teu. O sapato do outro não pode ser mais brilhoso que o teu. Talvez o teu sapato é melhor que o do outro só tem uma graxinha. Valorize o teu sapato. Valorize com quem você anda. Valorize o que Deus colocou na sua mão. Valorize as coisas que estão chegando para você. Valoriza o que Deus está fazendo, a forma que Deus está provendo. Valoriza, se veja curado. Se veja numa nova realidade de vida. Se veja. Se você está sozinho e quer restaurar a sua vida sentimental, quer encontrar alguém, se veja já desta forma. Amém? Começa a se ver, começa a imaginar o seu coração se inclinando para alguma coisa. Quer mudar de emprego? Já começa a se ver no novo emprego. Deus, Ele vai sempre honrar a sua fé e a minha fé. Quanto mais nós inclinarmos os nossos pensamentos a Deus, mais próximo fica o próximo passo. Talvez você possa olhar para mim e dizer, pastor, mas está muito longe onde eu quero chegar, eu não estou conseguindo. Mas querido, dá um passo menor, o tamanho da tua perna é suficiente. Depois você vai dar um próximo, você vai chegar lá. Ou você acha que os grandes empreendedores desse mundo acertaram na primeira? Vou dizer para você que não. Os maiores empreendedores desse mundo muitas vezes erraram 7 vezes para na 8ª prosperar. Erraram, faliram 7 empresas para na 8ª dar certo. É sempre assim. É sempre tentando. Não deu certo? Tenta de novo. Não deu certo? Tenta de novo. Tenta de novo. Tenta de novo, tenta de novo. Começa a gerar no seu coração a fé, se enxergando no lugar onde você vai estar. Por quê? Porque Caleb e Josué foram ver a mesma terra que os 10, que negaram a terra, que infamaram a terra. A questão é, eu vou olhar e vou me enxergar na terra, ou vou ver a minha derrota na terra? Eles começaram a dizer, eu vou vencer aqui, essa terra é minha, Deus vai me dar essa terra mana leite e mel, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção, eu vou entrar na bênção. Agora, se eu chegar infamando a terra, infamando minha família, infamando meu casamento, infamando meu emprego, infamando o bairro onde eu moro, infamando tudo, eu vou começar a infamar, o que eu vou começar a fazer? Jamais me viver à luz da palavra, eu vou começar a me ver à luz da circunstância. E como é dolorido, irmãos, a gente se vê à luz da circunstância. Cada dia você é uma pessoa. Cada dia você é uma pessoa, porque as circunstâncias elas oscilam muito e nós não podemos nos oscilar como a circunstância. Nós temos que estar firmes na palavra. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu espero no Senhor, eu creio no Senhor, eu vou buscar no Senhor. Hoje talvez ainda não é minha realidade, mas eu vou viver o melhor de Deus em todos os âmbitos da minha vida. Amém? Agora você fala para mim, você que não tem carro, que quer comprar um carro, mas quantas vezes você já foi numa concessionária? Você que não tem carro e quer comprar um carro, pelo menos o chaveiro do carro você já tem? Você que quer comprar um apartamento e não tem um apartamento, o chaveiro do apartamento você já tem? Hoje pela manhã uma irmã veio agradecer que esses dias atrás ela quitou o apartamento e disse para mim, e tudo é para a glória e honra de Deus, que eu profetizei na vida dela
que o apartamento que ela ia financiar em 30 anos, ela ia pagar em poucos anos. Ela disse para mim que ela financiou um apartamento em 30, pagou em 3, para a glória de Deus. Eu te digo uma coisa, se você não for ver apartamento, você nunca vai ter seu apartamento. Se você não der um passo, você nunca vai ter o seu consórcio, você nunca vai ter o teu lote, você nunca vai ter teu terreno, você nunca vai ter teu empreendimento, você nunca vai ter teu negócio, você nunca vai ter teu sonho realizado. Você precisa dar um passo. Talvez você fale, mas eu gostaria de ficar naquele hotel de férias uma semana. Fica um dia. Leva a mochila nas costas. Todos os ricos chegam lá com 10 malas para ficar 15 dias, você vai ficar um dia, vai com a mochila nas costas. Mas entra no lugar e começa a sonhar, começa a se ver, começa a se encaixar numa realidade espiritual que Deus vai contemplar a tua vida. Amém? Porque não desprezai os pequenos começos. Isso eu vejo nesse texto. Ou seja, irmãos, o homem ficou ali, até um dia que Jesus sabia que ele estava ali e foi lá para mudar a história dele. A sua condição de fé, a sua vida na palavra vai produzir frutos poderosos, eu declaro em nome de Jesus, e você vai dar fruto em tudo que colocar a mão, quer sejam coisas materiais, quer sejam coisas espirituais, Deus vai te honrar em nome de Jesus. Testemunhos não faltam para aqueles que se veem à luz da palavra. E não vai faltar testemunho para você, em nome de Jesus. O apóstolo Pedro nos dá uma linda palavra aqui sobre quem nós somos. Vós, porém, sois raça eleita. Não é mais raça, é essa raça. É raça. Agora você é raça eleita, irmão. Sacerdócio real, você é instituído por Deus, cabeça de Deus, para pensar, não é, aquele meu marido é cabeça, pastor, cabeça dura, se ele der uma cabeçada num prego, entorta o prego, machuca o prego, não, sacerdócio, cabeça, cristãos que vão governar de uma forma real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Oh glória, que bênção, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Nós somos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha para você e diz, eu sou a luz. Amém? Jesus não está em você, Jesus não é a luz dos homens, você não é a luz desse mundo e sal desta terra, então você é luz, você recebe isso na sua vida hoje à noite. Vós sim. Irmão, Jesus está te validando, está dizendo, vós sim, chega disso na sua vida, talvez, depende, não está dando, não, quem sabe um dia, comigo vai ser mais difícil, não, vós sim, essa palavra é para a tua vida, de afirmação, vocês que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste Jesus, misericórdia, Jesus é misericórdia, amém? Ele é a causa de não sermos consumidos. Uma vida à luz da palavra é uma vida que declara a palavra e entra na palavra. Não é só ler a palavra, legal, raça eleita, sacerdócio, quem sabe um dia, né? Olha, a fim de proclamardes, mas eu vou continuar murmurando porque não está dando nada certo. Não, você precisa se encaixar na palavra, você precisa estar à luz da palavra, você precisa entrar na palavra, mergulhar na palavra, declarar a palavra, viver a palavra, vestir com a roupa da palavra, no uniforme de Deus, sabe assim? Quando você se veste com aquilo que Deus falou para você, se reveste de uma nova criatura, de um novo homem, revestido segundo Deus, não segundo o mundo, segundo o apóstolo Paulo prega. Você tira as roupas, os artefatos, os rudimentos do mundo, aquele calçado velho, você recebe sandália nova, você tira aquela roupa de angústia, aquela capa de cinza e começa a pôr vestes de louvor essa noite, ao invés de espírito angustiado. Você começa a entrar na palavra e a palavra entrar em você, você começa a mudar quem você é em Jesus. Já viu o testemunho do Bozo? O testemunho do Bozo é tremendo, homem de Deus, pastor. Ele começa falando como palhaço, no final ele termina com o vestido de pastor.
É assim que você tem que ser na sua vida. Se a vida está te fazendo de um palhaço, troca essa roupa. Recebe a roupa de Cristo, recebe as vestes de Cristo. E Jesus, Ele muda a sua vida, Ele te liberta, Ele te transforma. Isso é tremendo. Amém ou não amém? Deus tem o melhor para a sua vida e para a sua casa. E vamos para Apocalipse. Apocalipse, o que é? O fim. Pastor, está na hora de se acabar. Você chegou em Apocalipse, está na hora de se acabar, que nós precisamos ir embora. Apocalipse 3,18, a gente vai orar em cima disso. Jesus está falando com o apóstolo João a respeito das 7 igrejas do Apocalipse, 7 igrejas da Ásia Menor, a respeito de alertas e a respeito de conselho. Neste momento, falando ao povo de Laodiceia, uma das igrejas prósperas, mas por um momento uma igreja que se distanciou de Deus, o conselho de Jesus para o povo de Laodiceia era algo muito importante e um conselho válido para nós nos dias de hoje. Ele diz assim: aconselho que de mim compres ouro, versículo 18, capítulo 3. Mas ele não fala só de um ouro, ele fala de um ouro refinado pelo fogo. Irmãos, a fé é assim. Paulo fala isso aos Filipenses, que o valor da verdadeira fé é como ouro provado no fogo. Compre esse ouro. E essa compra não está falando de uma relação comercial, quanto que eu preciso pagar para ter a fé. Está falando de uma relação de esforço. Não uma relação de comprar no sentido de barganhar com Deus, mas no sentido de esforçar para ter. Tenha fé. Aconselho que de mim compre ouro, mas não é qualquer ouro, mas é o ouro provado no fogo, para que a gente possa se enriquecer. Você quer riquezas? Tenha fé em Deus. Vestes brancas para te vestires, aquilo que falamos há pouco, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Essa nudez fala de nudez espiritual. O pecado nos deixa nu. O pecado nos expõe, irmãos. O pecado nos limita, o pecado nos envergonha. O pecado nos atrofia a visão de nós mesmos. Por isso nós precisamos nos ver à luz da palavra, porque o pecado, ele só dá, mas ele não dá recompensa, ele só promete, ele não cumpre, o pecado arrebenta a pessoa. E as vestes brancas, o que ele está falando? De um estado de santificação maior. Quando você está à luz da palavra, vive uma vida de santidade, você recebe vestes brancas para mudar a sua vida. E nós vamos orar a respeito disso. E o foco da mensagem de hoje é o final. E colírio para ungir os teus olhos, para que você possa ver. Eu quero orar por você hoje à noite, para que você possa receber de Deus colírio e os teus olhos enxerguem a tua vida à luz da palavra. Para que os teus olhos contemplem uma nova vida em Cristo, uma nova vida com Jesus, e à luz da palavra você tenha uma nova visão de quem você é. Amém? Feche os seus olhos. Ele termina dizendo: e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que veja. Pai, em nome de Jesus, hoje à noite, eu entrego a Tua palavra, Senhor. E a minha oração, Senhor, diante da Tua palavra, é que nós possamos ter colírio em nossos olhos, para que possamos ver. Derrama nessa noite, Senhor, sobre os nossos corações o bálsamo da Tua palavra, sobre os nossos olhos espirituais, os colírios. Alinha a nossa visão à Tua palavra, alinha a nossa visão à Tua perspectiva, alinha a nossa visão, Senhor, aquilo que o Senhor tem como propósito para a nossa vida. As circunstâncias querem nos tirar do foco, querem nos atrapalhar. Pessoas são levantadas pelo inimigo para nos intimidar, pessoas são levantadas pelas trevas para nos entristecer, pessoas são levantadas para nos criticar, para competir, para brigar com a gente. Senhor, mas o Teu reino não é um reino de competição, é um reino de cooperação.
E nós não fazemos parte ao reino deste mundo, que é um reino de competição. Nós fazemos parte do teu reino, que é um reino de cooperação, meu Pai. Por isso que nós não precisamos olhar a nossa vida à luz da briga, à luz da contenda, à luz da competição, mas à luz da cooperação. Se estão querendo competir com você, deixam competir. Já fala para a pessoa, você já ganhou, não precisa nem começar. Porque você não precisa competir com ninguém, você é o que a palavra diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Você não precisa entrar nessa briga, querido. Você já venceu pelo nome que está sobre todo nome, pelo nome de Jesus. E eu declaro para terminar: você é uma bênção. Você é uma bênção. Você mora na família, nasceu na família certa. Você é uma bênção. Viva a bênção a partir de agora. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe seu coração. Deus abençoe seu casamento. Deus abençoe seus relacionamentos. E espere em Deus, porque Deus tem poder de restaurar, de curar. E Ele supre o que você precisa. Mesmo quando alguém que mora com você não pode suprir o que talvez você espere do lado afetivo, Deus é poderoso para te suprir. Amém. Pai, nós te damos graça pela Tua palavra e te agradecemos, porque o Senhor é muito bom. Sua misericórdia é eterna, Senhor. E pela Tua misericórdia que estamos aqui, sendo esta noite curados e levando a nossa vida para a luz, levando a nossa vida para a Bíblia, levando a nossa vida para a palavra e colocando pela ótica de Deus a Tua palavra que nos restaura. Sê conosco, nos dá restauração e cura, no poder do nome do Senhor Jesus. Amém.